Olá, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Cruzicast, o podcast oficial do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Antes de mais nada, precisamos dizer que toda história se constrói a partir de pessoas, atores indispensáveis do roteiro da vida que vão empenhando esforços para edificar um caminho, imprimindo nele a sua marca. Ao longo dos anos, o nosso conselho vem realizando diversas ações e eventos para manter a nossa memória viva, como a construção do Memorial do Dentista e da Galeria de Ex-Presidentes, aqui na nossa sede. Homenagens diversas nas solenidades anuais do Dia do Dentista e no evento Resgatando Memórias. Também entregamos comendas a pilares da odontologia sergipana, profissionais que contribuíram decisivamente com a construção da nossa nobre profissão aqui em Sergipe. Também produzimos séries de vídeos com personagens importantes da nossa história, que estão disponíveis aqui no canal do YouTube e recomendamos que todos assistam. A série Grandes Nomes da Odontologia Sergipana, que traz pelo olhar dos filhos 5 personagens que deram grande contribuição à profissão em nosso estado. A série Resgatando Memórias, que trouxe 7 profissionais que fizeram a diferença na odontologia sergipana. E a série Odonto em Família, da qual, inclusive, o nosso entrevistado de hoje já participou ao lado de sua filha, que também é cirurgiã dentista. Pois bem, hoje iremos falar sobre um novo programa que estamos lançando, estrelando uma dessas personalidades de referência da nossa odontologia, que será o condutor de novas entrevistas com outros profissionais da classe que têm destaque aqui no nosso estado. Escolhemos para fazer isso aqui, neste espaço especial, batendo um papo com essa personalidade da odontologia, que é uma figura muito querida por todos nós. Nosso convidado construiu uma história amplamente conhecida na odontologia, devido aos muitos profissionais que ajudou a formar e a enormidade de pacientes atendidos ao longo do tempo até hoje. Como professor das universidades e dos cursos de pós-graduação, sempre querido por todos, tendo paciência e atenção em todos os detalhes, até hoje nunca vi nem ouvi alguém que não falasse bem deste grandioso ser humano. Vamos ver se você adivinha quem é. Ele é graduado pela Universidade Federal de Sergipe, ele é mestre em patologia oral pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutor em ciências da saúde. Professor titular da UFES e preceptor em endodontia da Residência Multiprofissional da Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital Universitário. Sua experiência na odontologia teve ênfase em endodontia. E aí, Thea? Ficou fácil, né? Estamos falando do Dr. José Mirabô de Oliveira Ramos, o nosso querido Mira. Ele terá seu próprio podcast aqui no Conselho, o Mira no Foco. Mira, seja muito bem-vindo. A gente está sabendo que você está iniciando uma nova fase aí na sua vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de toda a sua trajetória até aqui, né? Muito querido por todos nós, por todos os alunos que passaram por você. Então, eu tenho certeza que você tem aí muita coisa boa para contar da nossa odontologia. Fique muito à vontade. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. A minha trajetória vem de muito tempo. Eu fiz odontologia, que terminei no ano de 1974, e lá para cá vim trabalhando em consultório, ensinando na Federal e ensinando na UNIT. Passei uma grande parte da minha vida na UNIT e também na Federal. Eu não tive nenhum emprego estadual nem municipal, porque eu já estava envolvido com o ensino e gostava e gosto do ensino. Então, minha trajetória foi de ensinar. Atualmente eu saí da Universidade Federal agora em março, naturalmente, porque a idade não me permitiu continuar. E aí eu sempre gostando do que faço e dando aula aos alunos, que ao mesmo tempo é o estímulo para nós, são esses alunos, eles servem de motivação, dando aula também na pós, não só na BO, que eu sou um dos fundadores da BO, junto com outros colegas, e ensinando no aperfeiçoamento e na especialização da ABO. E continuo ainda também em outras especializações. No momento, que tem pouco tempo que eu fui expulso pela idade, eu fiquei meio incomodado,
incomodado de tanto ensinar, de tanto dar aula, de tanto sair para dar aula. E a minha vida foi dar aula. E no consultório também, que eu fazia a especialização e passei um tempo da minha vida fazendo isso. Atualmente eu estou sendo convidado em outras, na especialização, né, que os colegas que foram meus alunos são hoje professores, todos eles que aí estão na UNIT, na Federal, foram meus alunos. E eu sou muito convidado por eles. Inclusive, segunda-feira que vem eu vou dar uma aula na Federal, a convite de doutora Mayla, que foi minha aluna, para eu dar uma aula lá. Então, eu estou nessa fase. Uma fase que eu não quero parar, que não é do meu perfil. Parar não existe isso em mim. Eu não penso em aposentadoria como uma parada, eu não penso nisso. Eu penso em trabalhar. Eu penso em não com tanta velocidade, não. Isso não, porque também, mas menos velocidade, mas trabalhando, participando, indo dar aula, indo no ambulatório, abrindo curso se for preciso, tudo isso eu quero continuar, entendeu? É uma motivação do meu coração. E com certeza ainda tem muita coisa para contribuir, já contribuiu muito com a odontologia aqui no nosso estado. E realmente está certo, não deve parar. Se a gente ama o que gosta, a gente tem que continuar, mas sem mais aquele peso de antes, de tantos compromissos, né, prendendo você. E aí vai fazer agora só o que gosta e continuar ajudando aí, deixando o seu legado e sua história na odontologia do nosso estado. E eu fico feliz de saber que você ainda tem isso muito vivo dentro de você, o que é muito bom para essa futura geração que ainda vai ter você aí ensinando por um bom tempo. Isso aí. Professor. E assim, não há nenhuma novidade para quem te conhece que você não vai ficar parado, né? Isso aí era. Você tem a certeza disso. Quem te conhece Tô sabe me mexendo de manhã, tá que doido. dificilmente você ia ficar parado. E como você realmente também acabou de confirmar que não é sua ideia se aposentar, colocar o pijama e ficar em casa, Não. quais são suas expectativas agora atual e os novos planos? Eu sei que são diversos, mas qual é o primeiro passo? O que é que você está querendo fazer nesse início? Minha expectativa é resgatar um pouco muitos dos meus colegas que aí estão, que eu preciso entrar em contato com eles para poder saber como eles estão em relação à profissão. Muitos desses colegas meus me ajudaram muito e contribuíram muito para a minha formação. Inclusive, minha filha é dentista por motivação do pai. Eu nunca pedi ela para ser dentista. Ela, motivada pela minha dedicação à profissão, ela se dedicou à odontologia e gosta demais da profissão. Inclusive, eu quero complementar aqui que eu pretendo aproveitar esse momento para começar a fazer mira no foco, que é uma conversa que eu vou ter com os colegas meus, que eu gosto muito, e eles de mim também, colegas que estão na ativa, as que não estão, para eu poder ter esse momento da nossa classe odontológica. Sabe? A nossa classe vem crescendo muito e vem muito estimulada de uma certa forma. Eu sei que tem muita faculdade aí, sabe? Mas meu lema sempre foi e será: os bons aparecem. O sol é para todos, mas vai iluminar bem mais para aqueles que se preparam. Eu conheço ex-alunos meus novos, formados há 4, 5 anos, estão arrasando aí, trabalhando profissionalmente, porque eles se identificam com a profissão. Não tem profissão boa para aquele que não ama o que faz. Tem profissão boa para aquele que gosta do que faz. Então essa é a minha motivação maior. Logicamente que eu vou estar envolvido com os cursos, pretendo, tem outros cursos que vão acontecer. Aqui nós estamos também, Café com Ciência, que já fui convidado, e outros cursos que vão aparecer, e eu quero estar envolvido, porque eu não quero de forma nenhuma me acordar de manhã sem saber o que vou fazer. Isso para mim é uma morte. Eu quero levantar de manhã, tomar banho, ter um foco para ir. Não interessa, mas eu estava envolvido com a odontologia. Esse foco eu quero ter. Logicamente que eu não vou na mesma velocidade que minha idade também não deixa, mas tenha certeza que minha memória é carregada do passado. Agora, meu coração é carregado do futuro. Meu coração é cheio de futuro.
Isso eu passo a vocês. A gente vai ficar muito feliz de ter você aqui, dividindo esse espaço, trazendo colegas que são referências na nossa odontologia sergipana. E aí eu já quero entender um pouquinho por que você acha importante trazer essas personalidades que contribuíram para a nossa odontologia aqui no estado, para contar a história. A gente vê aí os jovens colegas, às vezes entrando no mercado de trabalho sem dar tanta importância ao que realmente é válido dentro da nossa profissão. Então, queria entender por que você acha importante trazer colegas que tiveram um legado aqui, construíram uma história, para que a gente conheça um pouquinho mais a história de cada um deles. Essa pergunta até é importante, sabe? Eu costumo dizer que o bom professor ensina e motiva. Eu tenho uma relação de ex-alunos meus, professores de endo, mestres em endo, e muitos deles fizeram endo, quer dizer, fizeram e fazem, porque fazem clínica junto com a endo, pela motivação que o professor empreende aquele aluno. Ou de bucomaxilo, ou de prótese, ou de cirurgia, mas eles têm o professor como estímulo. Não é porque é o bom professor, não. O bom professor é aquele que ensina e motiva. Esse é o professor. Perfeito. Então, essa geração que está aí, tenha certeza que venha de onde for, os bons vão aparecer. Eu sei que eu tenho confiança nisso. Sempre foi assim. Há muito tempo que eu sei que tem em cada esquina 2 faculdades de Direito e vejo os bons profissionais aparecendo aí toda hora. Que eu nunca vi esse menino. Quando eu digo menino, ele tem 30 e poucos anos. E ele aparecendo, falando e defendendo e brigando pelaquilo que tem direito, porque ele é bom. E estuda, gosta do que faz e aparece. Isso tenha certeza. Pode ter 300 mil, os bons vão aparecer. Com certeza, Mira, você inspirou e vai continuar inspirando aí muita gente boa. E que bom que a gente vai ter esse espaço aqui para trazer colegas que possam também continuar inspirando essa nova geração aí de jovens dentistas para entender como foi essa trajetória. A gente chegou aqui hoje, mas teve um monte de gente que foi abrindo esse caminho para que a gente te leve aqui. Tenha certeza. E você, eu vi isso sem aqui dúvida, nascer. Eu vi nascer. Uma reunião do professor Dr. João, Dr. Lélio, Dr. Afrânio, todos eles reunidos, simples, não tinha nem lugar, nem espaço. Eu vi lá no Maria Feliciana, numa salinha qualquer, eles conversando sobre isso. Eles foram a fonte inspiradora, foram a luta, eram professores de vontade de ensinar, não eram mestres, eu sou mestre, sou doutor. Não, não é mestre, doutor, não, eles são mestres do que fazem, entendeu? Então eu vi isso, eu vi crescer, eu vi andar. Então, se tem alguém que viu, eu e mais alguns, lógico, eu estou aqui nesse momento, mas vamos ter mais, vamos falar sobre isso, dessa inspiração. Eu fico encantado quando eu vejo meus alunos, onde quer que seja, no congresso, onde quer, eles crescendo. Para mim é uma alegria vê-los onde estão, porque a vida é isso, a vida é mudando. A vida é uma constante mudança. Então, eu quero estar presente ainda, motivando esses meninos. Esses meninos ou esses alunos, né? A gente precisa convidar pessoas que tenham essa paixão pela profissão, como a gente tem, para que a gente continue inspirando aí esses jovens dentistas a continuar aí com esse legado. Aproveitando um pouquinho da evolução que você falou, a gente estava conversando sobre a evolução da odontologia. Aproveitando sua expertise, o que é que você acha que a odontologia evoluiu, de uma forma geral, logicamente, e o que é que você acha que a gente pode ainda melhorar na odontologia, pensando nos que estão vindo agora e dos grandes profissionais que têm a sua bagagem para inspirar esses jovens? Não tenha dúvida, Alisson. Na minha opinião, a odontologia deu um salto grande, principalmente tecnologicamente. O que seria da minha especialidade? Vou falar da minha, porque é o que eu mais ouço. O que seria da minha especialidade se não tivesse essa tecnologia nas mãos? O que seria? Uma endodontia longa, demorada, onde hoje nós passamos já por isso, mas hoje nós temos uma tecnologia nas nossas mãos. Essas ferramentas que nós temos como computação e os motores elétricos, tudo isso faz com que a odontologia fique mais gostosa. Logicamente que os alunos vão direcionando aquilo que querem. Tem alunos meus que amam fazer buco. Tem alunos meus que detestam fazer buco. E assim, sempre foi assim, né? Eu tenho visto isso na prática,
que eu sou professor de teoria e prática, de muita prática, e eu vejo que a motivação está na mão deles, nas mãos deles. A gente vê na especialização o quanto eles estão motivados. Agora, logicamente que os melhores vão aparecer sempre em qualquer lugar do mundo, né? Não é à toa que muitos sergipanos saem daqui e enfrentam lá em São Paulo seleções de mestrado, doutorado, isso mais aquilo, e arrasam. Se Mas a faculdade né? tão simples, o estado tão pequeno, ele é bom. Ele corre atrás, né? Ele é o potencial. Não tem a faculdade, senão todo aluno da USP seria o melhor aluno do mundo de odontologia. E não é assim. Ou de direito que fosse. É o aluno. Ele vai se dar bem e arrasa onde chega. Então, eu acredito neles. E acredito nessa odontologia que você acabou de perguntar. Qual é a expertise que eu dou? Eu dou é que estamos aí, cursos diversos. O aluno tem que... A odontologia é uma profissão que você exige que você pratique. Anestesia, faça isso, faça aquilo. Você precisa fazer... Não interessa a universidade. Interessa que você faça seu curso daquilo que você gosta. Se é prótese, se é endo, se for buco, se for pério, é pério. E assim será. E eu pretendo estar envolvido nisso, se eu puder dar essa semente, essa irrigação, esse adubo para que eles cresçam, contem comigo, que eu estou aí para isso. Pegando esse gancho, a gente se preocupa aqui como conselho, para além das nossas atividades naturais, de dentro de um conselho de classe, que é regular o exercício profissional, mas a gente tem sempre essa preocupação de capacitar os nossos profissionais da melhor forma possível. Então, a gente tem aí, como você bem disse, o Café Consciência e vários meetings, seminários, onde a gente traz temas atuais da odontologia, que a odontologia, como você falou aí, a tecnologia, ela é uma grande aliada nossa. Muito. Então, a gente não pode entender e ficar parado lá atrás, né? Eu fui sua aluna, e se eu pensar na odontologia que eu aprendi quando eu me formei, hoje é uma odontologia muito diferente, e a tecnologia chegou para agregar. A gente vai ter, inclusive, um meeting aí de odontologia digital, justamente para despertar tanto o jovem dentista, que às vezes não aprende na graduação, quanto aqueles que são inquietos como você, entender o quanto a gente tem de coisa que pode facilitar o nosso dia a dia. E outra coisa importante que, graças a Deus, a gente viu aí que não passou, foi a odontologia EAD, né? Graças a Deus. Que era uma preocupação grande de todo o sistema conselho. Medicina, claro que tem uma pequena porcentagem que pode ser feita à distância, mas a gente fez várias ações lá no Congresso em Brasília, tentando sensibilizar os parlamentares que era impossível a odontologia se aprender ela à distância. Uma profissão como a nossa, que é muito prática, né? Que a gente, eu costumo dizer que o dentista é aquele quem sabe faz ao vivo, né? O paciente senta com um problema, a gente resolve na hora. Então, é uma profissão muito resolutiva, onde a gente faz ali, no momento. E se você não tem essa vivência na academia, né, nas faculdades, como é que a gente pode formar um profissional à distância? Então, eu não consigo conceber, não sei quem teria coragem de sentar numa cadeira de um dentista, sabendo que ele teve uma faculdade à distância. Então, eu fico feliz que isso não passou, e a gente conta com você para contribuir aqui na nossa casa, nessas capacitações, sugerindo temas, pensando sempre em capacitar da melhor forma os nossos profissionais para que eles façam a melhor entrega para os seus pacientes. Inclusive, para ter essa conversa sua, eu tenho uma frase: não cobre da odontologia que você não deu. E a odontologia é a arte de praticar, é a arte de treinar. Quando eu dou aula na universidade, num período teórico, que meus alunos vão para a prática, e tem a teoria e o laboratório, tudo bem. Mas quando eles chegam com o paciente, eles estão nervosos, com medo de anestesiar, com medo de fazer, porque tem um paciente ali. Então isso é preciso que eles treinem com a ajuda do professor, ao lado do professor, e o professor fazendo isso para eles aprenderem, e eles vão treinando para poderem ser grandes profissionais. Não adianta só você tirar 9, 10, 8, 9, 10 se você não tem treino. Isso a gente vê na profissão.
A profissão exige treinamento. A Exige. gente vê isso até, eu me lembro na graduação, que tinham alunos muito bons na teoria. E às vezes, quando chegava na prática, já não tinham tanta habilidade. Porque tem pessoas que já têm o dom natural, né, de ter uma habilidade manual. E aqueles outros que vão desenvolver através do Exatamente, treinamento, da exatamente. prática, que não tem como acontecer se você realmente não pratica. Exatamente. Então, eu fico feliz. Foi assim, muito trabalho de todo o sistema conselho, todos os regionais, junto com o Conselho Federal, tentando mostrar que isso não podia ser aprovado, e saiu há pouco agora a Nós resolução vimos tudo isso. E de fiquei muito alguns feliz. cursos. Eu acho que nenhum curso deveria Enfermagem, ser, medicina, direito, odontologia tem que ter presencial. principalmente a área da saúde, né? Não é. Até para poder você entender como é que você vai acolher o seu paciente, saber se relacionar, ouvir ele, né? A importância dessa anamnese, de você olhar no olho e de entender a história para poder ver a expectativa dele, fazer um planejamento ideal daquele caso e saber que cada caso tem que ser individualizado. Não existe uma receita de bolo, né? E isso a gente só aprende na No dia a dia e vivência, fazendo né? o curso. Fazendo E- todo dia. E teve uma questão, um episódio que aconteceu quando o Mira foi meu professor também, que não ensina no EAD, que é empatia, né, Mira? É. Uma vez chegou uma colega nossa com dor de dente e era na hora do almoço. Eu falei, não, eu atendo você. A Mira lembra até hoje que ele fica toda hora, ele fica falando que, assim, isso é a valorização de estar lá, sentir a dor do paciente, tudo que não tem isso só na prática, né? Na prática e no amor. Sim. O que faz? Eu vejo, eu fui muitas vezes para a NIF, mestre amigo, eu fui algumas vezes, Muitas vezes. e ver o juramento, e o aluno é motivado, é emocionado, o juramento. O juramento eu quero ver é você abrir consultório sábado, meia-noite, domingo de tarde, carnaval, ano novo. Pra Você, aliviar. eu estou assim morrendo de dor, já tomou remédio, tomei uns 15. Vá lá, abre o dente do paciente, pegue, vá lá, passa 1 hora no consultório, 2 horas, mas resolva, medique e saia. Aí você fez o juramento. É. Então é por isso que esses profissionais bons, não só é porque estudou nessa terra, porque dentro deles Tem que ter o tem o amor. lado, o amor da profissão e a emoção que ele carrega para atender. E o ensinar também, né, professor? Porque nesse dia da hora do almoço, o senhor ficou comigo até eu terminar. É a motivação, é o aluno que ensina e que motiva. É. Hoje a Isso esposa você- dele foi minha aluna e fez especialização e tal, Endodontia. endo e tal. Ela teve alguma motivação pro lado de endo. Porque se você vai só bater no aluno, o aluno se assusta, quando você aparece, ele treme por dentro, não gosta de você. E se ele puder, ele sai dali correndo. Se eu pudesse, eu não via essa matéria na minha frente. Ele tem horror. Eu digo porque ando com os alunos. Eu tenho acesso ao aluno. Eu vivi com os alunos. Foram eles que me fizeram assim. Se eu estou hoje preparado, os alunos cobraram de mim. Eu fui buscar os cursos que não tinha no passado para poder estar no nível que eu estou, porque eu fui buscar. Fui buscar fora, em congresso, tudo, procurar. Quando eu não sei, eu pergunto ao aluno mais novo. Isso eu não sei, não. Quando eu não sabia mexer no PowerPoint, perguntava ao aluno, me ensine. Aí 2 ou 3 alunos iam para minha casa à noite me ensinar. Quando eu sabia abrir um data show, me ensine. Ele vinha cá, professor, onde é que você quer? Eu digo, na minha casa. Eu vou em sua casa. E ele em casa de noite. Uma troca, né, Mira? Eu digo, não vou dizer nome aqui, porque estão tudo aqui os nomes. Iam lá em casa à noite, de noite me ensinar. É assim, professor. E eu não sabia mexer no PowerPoint, porque eu mudei de um carrossel para um PowerPoint. Eu não sabia. E isso foi aprendendo, eles me ensinaram. É uma troca. E que bom que você sempre esteve aberto para essa evolução, né? Porque eu mas está dentro da gente. sou do tempo do carrossel também, dos mas slides, mas é assim das que a gente aulas aprende. assim. E essas palavras você tem que ter humildade. Humildade porque ele nasceu nessa época, ele A sabe tudo. facilidade é E muito ele me maior. ensinava na minha casa. E eu nem computador tinha. Depois comprei computador para poder aquele CPU lá, para poder aprender, aí começar a mexer, errando muito e aí ligando para eles. A humildade é que leva a isso, entendeu, Terra? E o O amor. primeiro degrau da sabedoria é a empatia. humildade. É. Sim. Se o professor for soberbo demais, afasta o aluno. Entendeu? E- Você tem que ter o aluno como companheiro, como eu converso com o Alisson aqui, e todos eles que eu encontro. Eu aprendo, eu ensino a ele, mas ele me ensina. É assim que eu fiz a odontologia, é assim que eu ensinei a vida inteira.
e ainda pretendo ensinar. E espero que você fique aí por Pretendo, muitos anos se Deus me ainda der contribuindo. saúde, seguro que eu chego lá. E assim, eu já Eu preciso escutei, de saúde. eu já escutei de vários colegas a sua motivação de levar a sempre um conhecimento a mais. É. Que várias e várias vezes, quando tem palestra que envolve endodontia, quando você olha pro lado, ele não tá lá dando palestra, não, ele tá aprendendo. Tudo. Então você chega assim, poxa, se Mira tá aqui É. aprendendo, por que aqui eu vou parar de aprender? Que uma coisa que você sempre falava, sempre busque aprender mais, porque você sempre vai estar atrasado do dia de ontem. Então, acredite se quiser, nesses anos todos, não teve um ano que eu não tivesse num congresso de endo. Ou aqui ou ali, ou em Salvador, ou em Belo Horizonte. Não teve um ano. O que você Sempre está tem uma fazendo lá, coisa. aprendendo? O que eu não sei, eu aprendo. E o que eu já sei, reviso. E quando sai de lá, sei que não sei nada. É essa humildade de continuar em constante evolução que eu quero que você possa contagiar ainda muita gente, Miriam. Eu não tenho dúvida que esse aqui vai ser um espaço muito interessante para isso, onde a gente vai dividir aí boas histórias com muitos colegas que podem contribuir e incentivar tantos outros colegas. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma das questões que a gente conversou, que tem o programa no YouTube ainda, foi a série Odonto em Família, que foi uma conversa que teve entre você e sua filha Raquel, como você já mencionou, que é da área também da odontologia. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sensação de saber que ela trilhou os seus passos nesse sentido. Eu sou, lá em casa, meu pai e os irmãos, somos todos de conversa boa, né? Eu nunca disse a Raquel fazer odontologia. Raquel, eu pegava a Raquel, levava no meu consultório para ela fazer dever, que eu não tinha, às vezes, ela ia para lá, eu pegava aqui no Brasília, que é perto do Batistão, e aí eu levava para o consultório, ela ficava... E Raquel, fazendo odontologia, eu percebia que ela gostava de vender. Digo, Raquel, pai, eu estou fazendo uns brincos, umas colares, umas coisas para vender. Digo, o que você aprendeu isso? Ah, aprendi, meu pai, eu estou conseguindo aprender. E aí ela é cheia de coisinha para vender, viu? Chegava na faculdade, pô, vendia brinco até. E eu notei que ela fazia muito à noite. Tem um alicatezinho de horta, quer dizer, e fazendo. E eu percebia que ela tinha habilidade manual, muita. Ela tem habilidade manual. Muito mais do que eu. E eu digo, Raquel, não faça odontologia aqui que você não quer. Vai fazer o que você quer. Não interessa o que você queira. Seu pai está aqui para lhe ajudar. Não, meu pai, eu quero odontologia. Então ela fez odontologia. Foi minha aluna. Eu disse, olha, estude, porque é o seguinte, 10 eu não lhe dou. Eu sou seu pai, não vou lhe dar 10 não. Nem eu quero você minha monitora. Não quero. Você vai fazer monitoria de outra coisa, de estética que ela gosta. Mas de endo você não faz não. Porque senão você passa na monitoria, porque é pai, eu não quero isso. Eu quero que você faça outra coisa. E assim foi feito. Ela se formou, fez estética com a Laíde no curso aqui da BO. Muito bom. Depois eu disse, Raquel, você gosta de estética, tu também precisa para tirar dor. Você precisa aprender que seu pai vai fazer endo. Bora, meu pai, me ensina. Aí eu botei ela no aperfeiçoamento, depois eu botei na especialização e ela fez endo. Porque a estética, um pré-molar que quebra, ou alguma coisa, precisa de urgência. Então ela aprendeu as duas coisas. Ela já tem habilidade A manual. estética dela, ela ama. E a endodontia eu fui... Aí ela... Incentivei e hoje ela agradece, porque ela... Aprendeu microscopia, eu fui para o congresso, não sabia botar o olho no microscópio. Ela foi comigo, fizemos imersão, 2 vezes fomos para Salvador, de ônibus, fazer imersão de microscopia. Ela fez microscopia, compramos microscópio e ela usa direto o microscópio como se fosse bebendo essa água. Então isso é conversando e mostrando a ela o que deve ser feito. E todos os colegas meus e ex-alunos meus que me procuram, eu estou ali para ajudar, estou ali para conversar. Essa semana um colega do interior, Mira, eu estou tão desatualizado de motor, me deu uma aula sobre isso. Eu digo, dou, e é nada pago não, é da graça mesmo. Como é que você quer que eu dou? Diga o lugar que eu dou, me viro e lhe dou essa aula, abro o computador e lhe dou. E aí, a gente tem projetos de levar também... E faço isso. Que hora você faz isso? Eu digo, é fácil. Pego o consultório um dia de sábado de tarde, abro, que quase eu não vou mais, ou sábado de manhã, e dou aula a ele. Só eu e ele. Ele do interior formado há 20 anos, mas eu tenho motivação para dar isso a ele. Sim. E é 0,800, eu não estou cobrando nada dele, ele sabe disso. Mas é amor mesmo, é gostar do que faz, Eu tenho pena quando eu vejo um colega meu tão longe assim da realidade por falta de
de motivação, entendeu? Mas Se é você assim, Té. motivou tanta gente, imagine você não ia É, motivar sua própria verdade, filha a seguir verdade. seus passos, né? É verdade. E gosto muito do que faço. Estou aqui muito feliz, viu, que Alisson me convidou assim. Eu agendei. Hoje eu perguntei 5 horas da manhã se ele estava, se era hoje, onde era. E motivação total que eu tenho. É uma coisa que é uma coisa assim, sabe, Teia, que a gente não pede não, o coração é que manda. A gente tem um projeto aqui interessante que é o CRO itinerante, onde Uhum. a gente leva a capacitação, aulas, né? Certo, Capacitação para os profissionais que estão no interior e às certo. vezes não podem estar aqui nos nossos eventos. Claro que a gente tem aqui um espaço ótimo, que é o nosso auditório, onde você É, conhece bem, vai falar no Café é, Consciência, e tem tantos eventos que a gente pode fazer nele, mas a gente entende que a gente precisa descentralizar um pouco. Então, a gente tem esse projeto. São dois projetos que a gente vai para o interior, que é o CRO Vai Até Você, onde a gente vai conversar com os colegas ali para entender como o conselho pode ajudar, com o colega do setor privado, né, que a gente sabe que às vezes tem que matar um leão por dia para conseguir manter para poder ali. manter ali. Então a gente sentiu a necessidade deles de entender um pouquinho melhor da gestão do seu próprio negócio. Então pensamos aí no Fórum de Empreendedorismo para isso. Aí vem as tecnologias juntas e a própria marketing, gestão de consultório, para poder que aquilo ali fique viável. Então, foi muito interessante poder ouvir esses colegas. E o CRO itinerante, que é isso, a gente leva um professor para capacitar os colegas ali daquele município. E aí eu já deixo aqui o nosso Muito convite para que você obrigado. pense Estarei lá. E numa quero aula queria interessante também para a gente poder falar lhe que levar. eu vi muita gestão aqui de CRO. Nós estamos numa fase bonita do CRO, visível, atuante. Isso eu vejo. Eu tenho assistido tudo. Eu tenho ouvido aqui algumas aulas, depois. Eu vejo como o CRO está atuando muito, está trabalhando muito pela classe. E eu quero parabenizar todos vocês aqui nesse momento, porque por isso. Essa não é porque está na sua presença, mas a sua gestão é parabenizar, né? As Eu fico mulheres feliz. mandam. Com E as certeza. mulheres estão dominando o mundo. Eu fico muito feliz com esse Dominando o mundo. depoimento. A verdade é essa. A gente tem que saber isso. É. Não só nos Reconhecer, concursos, como tá que você está vendo aí em tudo, as mulheres dominando. E eu fiquei. E a visibilidade que o CRO nos mostra no momento, eu quero só parabenizar, viu? Então, vocês estão de parabéns, de uma forma geral. Eu fico feliz demais de ouvir isso de você, né? Que eu tenho um grande apreço e admiração, mas eu quero dizer que a gente não faz nada só. Estou presidente, mas eu sou cirurgiã dentista e é por essa profissão que é a minha grande paixão e foi por ela que eu aceitei esse grande desafio. Mas para a gente fazer tudo isso que a gente faz com muito amor a profissão que a gente tem uma equipe de colaboradores maravilhosos que a gente organiza e tudo que a gente pensa, planeja, eles ajudam a gente a realizar. E um time também de conselheiros que cada um à frente de uma comissão, de um evento. E temos comissões aqui nessa casa de todas as áreas da odontologia e câmaras técnicas, porque não tenho como pensar em tudo só. Então, eu tenho que me cercar de pessoas que tenham essa paixão, que queiram o melhor para a nossa profissão, para poder a gente fazer essa gestão que a gente vem fazendo aí. E aí, quero você aqui, do nosso lado, Estarei aqui, inclusive, que agora meu tempo aumentou, né? ajudando a gente a pensar É, em fazer o melhor pela nossa odontologia meu tempo sergipana. aumentou, assim, eu tenho mais liberdade, né? Eu tenho mais, não sou mais dedicação exclusiva da Universidade Federal, eu tenho mais soltura, eu posso mais fazer mais alguma coisa. Eu quero ajudar também, sabe? Porque eu fui também contaminado no passado por um professor chamado Walter Bastos. Ele era o por sorte, fui para o Hotel Palace, para o Hotel Palace, está abandonado hoje. Por sorte, fui vizinho dele, eu novo, eu com uns 25 anos, 26, e ele ali, ó. Ele, doutor Walter, ele ali, dinâmico, indo para o Rio de Janeiro todo ano para um congresso. Quando não tinha foto, ele já tinha
para fazer Nuva-Fio, não acho que o nome é esse, Nuva-Fio, ele Era já Nova- tinha, agora é uma mala desse tamanho. E ele me mostrando e empolgado, eu digo, doutor Valdo, que empolgação é essa? É porque eu faço o que gosto, olha, pequenininho, mas uma facilidade, uma vontade, e aquilo contamina. Talvez eu tenha, né, a parte profissional muito vive do doutor Walter Baixo, demais, ele... Nunca vi um homem com tanta vontade de trabalhar e de aprender numa época difícil, rapaz. Sim. Que não tinha internet, não tinha nada, e ele ia pro Rio de Janeiro, ó. A gente Entendeu? precisa disso, de Ele pessoas que é tenham isso essa fez mesma com que eu paixão. também, logicamente, absorvesse isso, né? Absorvesse essas ideias do Dr. Walter e dos colegas, tudo. Eu tive uns professores maravilhosos, né? Eu tive. Agora pra você ver, Vitor, não tinha, a único mestre que tinha de meus professores era Carlos Magalhães, que ele me ensinou odontologia social, que era o único que tinha. Os demais eram simples dentistas que se juntaram para fazer uma faculdade numa época difícil. E eles fizeram uma grande faculdade. Ensinavam com muito amor, todos eles, todos eles. E eu talvez tenha sido contaminado por isso também, né? Com certeza. Foi contaminado e passou a contaminar aí muita gente Então também. é isso aí, eu acho que sim. Acho que sim. Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim. Antes disso, eu quero dar um brinde aqui do nosso conselho para o nosso convidado especial. Quero que você receba aqui a caneca do nosso Conselho de Odontologia. Tem aí as figuras do nosso folclore. Foi feito por um menino sergipano, onde a gente pediu a ele o direito, né? Compramos dele o direito de representar na nossa caneca. Então, eu quero que você leve para casa como um símbolo aqui desse momento, Mira, e dizer a você que eu quero que você já pense aí nos outros colegas que podem sentar aqui com a gente para contar um pouquinho dessa história e continuar aí contagiando uma legião de jovens dentistas a entender que sem amor essa profissão não vale a pena, porque a dedicação tem que ser de constante estudo, mas se não tiver essa paixão que a gente tem pela odontologia, não tem como dar certo. E eu pretendo, viu, Terra, aproveitando esse momento, de estar aqui com vocês, apresentando o Mira no Foco, trazendo colegas nativas, colegas que já também já não estão mais nativas. Não chamo de aposentado não, porque eu não gosto dessa palavra. Eu quero trazê-los, conversar sobre a profissão, sobre o que ele gostou, o que ele fez, o que ele não fez, para poder motivar essa nova geração que está aí, né? Isso vai ser muito agradável para mim, porque eu conheço todos, Sabe da história de sei da cada história um. de todos, eles sabem da minha, e tenho quase certeza que eu tenho acesso a todos. Vou pedir, vou chamar, vou convidá-los, e alguns virão, outros não, que é normal, mas eu estou aqui para ajudar e motivar a nossa profissão. Pelo amor de Deus, né? É uma profissão linda dessa, uma profissão que nós temos atendendo o sorriso, fazendo o sorriso de alguém, e a gente não ter essa motivação. Então, se você faz uma odontologia e não gosta dela, é o que eu digo aos meus alunos, saia novo. Você tem 22 anos, não fique nela não, você tem que fazer outra coisa que você gosta, jornalismo, direito, medicina, o que você quiser. Agora, não fique naquilo que você não gosta, que senão vai ser frustrante, né? É esse o meu recado que eu tenho para dar Eu tenho certeza que vai para ter dar a muita eles. gente boa aqui sentada nessa mesa com a gente É. para contar um pouquinho da história, da trajetória da odontologia e motivar aí os jovens colegas. Foi uma satisfação, Mira, ter você aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que vai empolgar os novos dentistas, aqueles que vão ver, os colegas que vão vir aqui, que muitos são mesmo que tenha já uma bagagem imensa, buscam sempre a novidade, buscam sempre novos conhecimentos e incentivar essa galera jovem, principalmente, a mostrar que a odontologia, como você disse, é bonita, é bela e que pode ser aproveitada desde quando você gosta e ame ela. Porque se não gosta, nenhuma profissão presta. Sim. Não existe profissão boa para aquele que não gosta, né? Do que faz. A gente É o não conselho que pode eu dou. construir uma história sem pensar em quem fez ela lá atrás, né?
Então, eu Não me tenho nem preocupo dúvida. sempre em deixar o registro de quem abriu o caminho para a gente estar aqui hoje. E é pensando nisso que a gente criou esse momento para que a gente possa registrar um pouquinho da história de cada cirurgião dentista que fez uma trajetória bonita dentro da odontologia sergipana. Foi Muito um obrigado, Tia. imenso prazer, uma tarde, um bate-papo muito gostoso com você aqui e que outros momentos venham como esse para a gente poder motivar aí essa Estarei à galera. disposição e muito obrigado. Lembrando, porém, que aqui onde eu estou, eu vi nascer, né? O grupo, E essa história a gente vai o contar aqui grupo, também. eu vi nascer sem nada na frente, só o deserto, entendeu? E eu vi nascer com eles aqui. Doutor João, sempre uma referência, Doutor sempre João, muito doutor bem Lélio, doutor lembrado. Afrânio, esse povo todo junto, doutor Walter, não tinha lugar nem para ir. Tinha o Banese, Maria Feliciana, uma salinha lá, que não tinha como ter lugar. Então eu tenho muito orgulho disso, de ter essa sorte de ter visto isso. Muito obrigada pela participação, Mira. Quero agradecer também a presença de vocês e convidá-los para os próximos episódios aqui do nosso Crozecast com Mira no Foco.